Quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias no Evangelho segundo Lucas, capítulo 17. Evangelho segundo Lucas, capítulo 17. E quero ler do versículo 11 até o versículo 19. Evangelho segundo Lucas, capítulo 17, é um texto bem conhecido, a cura de 10 leprosos, e do versículo 11 ao versículo 19. Eu brinco lá na igreja que abrir esses copinhos é um desafio muito grande. A gente fica com medo de molhar aqui a Bíblia, mas eu fico imaginando aqueles maratonistas que abrem esses copinhos correndo uma média de 20 km por hora. Só por isso eles já merecem uma medalha, né? Lucas 17, capítulo 17, versículo 11. Vou fazer a leitura na Nova Almeida e Atualizada. Já tinha Almeida e Atualizada, fizeram a Nova Almeida e Atualizada, então alguma pequena diferença seria por isso. De caminho para Jerusalém, Jesus passava pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e gritaram: Jesus, mestre, tenha compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: vão e apresentem-se aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que estava curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. E prostrou-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E lhe disse: levante-se e vá, a sua fé salvou você. Quando nós, trazendo um pouquinho só ali o dia a dia da atividade, da universidade, o aluno ele escreve algum trabalho, a gente pergunta: quais são as palavras-chave? Eu gostaria de mencionar aqui 2 palavras-chave e relacioná-las com a meditação que nós faremos, ainda que breve, nesta noite. A primeira palavra é gratidão, e é óbvio pelo dia que nós temos, E eu não sei se todos sabem por que no Brasil também há o Dia Nacional de Ações de Graças. Isso é um dia que é instituído por um decreto presidencial em 1949. Depois, quem não souber pode fazer essa pesquisa. Mas no Brasil também é o Dia Nacional de Ações de Graças. Então a palavra é gratidão. E a segunda palavra que eu gostaria que vocês lembrassem é sacrifício. E nós vamos falar um pouco sobre essas 2 palavras, ao longo desse texto aqui: gratidão e sacrifício. Com gratidão eu quero associar espiritualidade saudável. E com sacrifício eu quero associar insistência de uma religiosidade doentia. Gratidão, espiritualidade e saúde, ou saúde espiritual. Sacrifício, religiosidade doentia ou insistência em uma religiosidade doentia. Essas 2 palavras que eu quero que a gente medite um pouco nelas a partir desse texto bíblico. E eu gostaria de começar fazendo uma pergunta: qual o maior sacrifício que você julga já ter feito na sua vida? Por uma pessoa, por um amor, por uma paixão. Adolescentes, jovens fazem certas coisas que depois de alguns anos a gente se pergunta: meu Deus, onde que eu estava com a cabeça para fazer aquilo? E aí você fala: não sei onde eu estava, mas eu fiz. E aí a gente tenta falar para os nossos filhos: olha, não faça isso, mas a gente omite até as coisas que nós fizemos, movidos por alguma força, alguma motivação que nos exigia uma determinada dose de sacrifício.
Qual o maior sacrifício que nós podemos fazer? Por outras pessoas, ou em termos religiosos, vamos dizer assim, espiritual. Qual o maior sacrifício espiritual que alguém pode dar? O que alguém pode oferecer a Deus como a maior marca ou como o seu maior sacrifício? Ou qual experiência ou qual situação você vem a lembrar? Talvez aquela situação de Abraão tenha sido um dos exemplos mais fortes e emblemáticos, quando Deus diz: Abraão, ofereça-me o teu filho Isaque como sacrifício. O ser humano, ele tem tradição, na história da humanidade há tradição em sacrifícios, e tem dois motivos muito básicos para esses sacrifícios, independente da expressão religiosa. Um é comprar favor divino, ter colheitas, ter uma prole, ter vitória na guerra, né, ter paz, ter fortunas. E aí você tem os deuses que vão nominar cada uma dessas coisas. E outro é aplacar a ira divina. Por algum motivo, a divindade está irada conosco, e aí nós temos que oferecer sacrifícios. E não raramente esses sacrifícios eram de sangue, e às vezes os próprios filhos eles eram oferecidos para aplacar a ira divina. Então essas duas palavras, elas podem estar muito próximas uma da outra, dentro do nosso contexto religioso. E uma data como hoje, não apenas como hoje, mas todos os dias, mas especificamente como hoje, é importante lembrarmos, se queremos ter um relacionamento íntimo, saudável, restaurador, produtivo, um relacionamento que venha nos trazer benefícios e que agrade ao Senhor, este relacionamento tem que ser marcado pela gratidão, e não pelo sacrifício, e sim pela gratidão. E por quê? Rapidamente eu quero pensar aqui em algumas coisas que nós podemos observar a partir desse texto e meditarmos nela. A religião, ela é algo muito forte na vida de uma sociedade. A religião, ela constrói a existência e a realidade para uma sociedade e para o ser humano. Por exemplo, a religião, ela procura explicar a origem e a presença do mal. Muitas vezes só conseguimos explicar a presença e a existência do mal em termos religiosos. Por que pessoas são más? Por que somos maus? Por que temos pensamentos maus? Por que povos vivem em guerra? Por que pessoas praticam e maquinam o mal contra os outros? A religião, de certa forma, ela explica isso. A religião, ela é capaz de inspirar valores morais e fincar de tal forma esses valores morais que quando adultos nos lembramos aquilo que os nossos pais nos falavam quando crianças e nos diziam: não faça isso porque papai do céu não gosta. E aquilo vai firmando valores, e a sociedade vai construindo os seus valores, e ela é mais forte para fixar valores morais até mesmo do que decretos, do que legislações, do que códigos. Religiões também dão um sentido para a vida, de onde viemos, por que estamos aqui e para onde nós vamos. Religião também, ela indica recompensa para o bem, ou seja, vale a pena fazermos todo o esforço que nós fazemos por sermos melhores ou por um mundo melhor. São coisas, de certa forma, boas, que uma religião ela pode nos trazer. Mas também a religião ela pode ser manipuladora e pessoas serem manipuladas por meio da religião. E a Bíblia nos alerta, e muito, contra aqueles que utilizam da religião para manipular pessoas e servir aos seus próprios interesses. Ela pode tornar pessoas alienadas, e ela foi usada exatamente para tornar pessoas alienadas e submeter classes sociais aos desmandos e à exploração de pequenos grupos. Sim, isso nós não podemos negar, isso é existente na história.
ela pode se tornar doentia. E pessoas, por meio da religião, muitas vezes têm se tornado doentes, têm se tornado maníacas, têm se ficado depressivas, porque a religião também ela pode adoecer. E ela pode ser farisaica e moralista. E Jesus Cristo, ele sabia disso, e onde ele estava, ele vivenciava todas essas coisas. E Israel é um exemplo agora concreto de tudo isso que nós falamos. Quando Moisés escreve, ele fala exatamente da origem do mal, ele inspira valores morais, ele dá sentido, a palavra de Deus nos dá sentido para a vida, e também fala da recompensa para a prática do bem. Mas nos dias de Jesus também grupos usaram a religião de forma manipuladora, alienante, doentia e farisaica. E quando olhamos para a história de Israel, o povo de Israel, eles estavam envolvidos, a vida de Israel era moldada em torno da religião. O calendário civil era o seu calendário litúrgico. As cerimônias, o templo, a disposição das tribos movimentava datas, dietas, economia, guerras, ou seja, se tirasse a religião do povo de Israel, você precisaria procurar alguma coisa para colocar no lugar. Se tirasse o templo de Jerusalém, tiraria toda a estrutura que ali dava sentido àquela nação. E a sociedade era organizada dessa forma, inclusive, e aqui entram os leprosos. Quando nós vamos em Levíticos, nós temos ali diversas prescrições, o nosso objetivo não é com o livro de Levítico, mas havia algo bem específico em relação aos leprosos. Quando alguém tinha lepra, o sacerdote fazia esta avaliação, até declarar que alguém era leproso, e a pessoa não era só declarada doente, era declarada impura. Tinha suas vestes rasgadas, e isso em público, e gritava, jogava a terra e gritava impuro, 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 e deveria morar ali fora do arraial. Por si só, isso já era uma exclusão do convívio social, do convívio religioso, do convívio familiar, da estrutura econômica, do sustento do seu dia a dia. E no caso específico, nós estamos falando ainda de uma outra categoria de leprosos, samaritanos. E Jesus, ele não faz nenhum registro, ele é por acaso, e Jesus, ele também não fez as coisas por acaso. Quando Jesus, ele vai de caminho para Jerusalém, ele passava pelo meio de Samaria e da Galileia. Os judeus e os galileus, quando iam para Jerusalém, não passavam por meio de Samaria. Davam uma volta maior, mas não passavam por meio de Samaria, exatamente porque havia uma relação étnica conturbada de séculos ali, e eles não queriam considerar os samaritanos, porque os samaritanos eram um israelita de segunda classe. Era um israelita miscigenado, não era um israelita puro. Não tinha um sangue puro, não era um descendente puro, havia miscigenação. Eram considerados como cães, eram considerados como impuros, eram considerados como pessoas com as quais não se deveriam ter contato. E Jesus passa exatamente por ali, e ele encontra aqueles samaritanos, ele entra nessa aldeia, vai ao encontro dos 10 leprosos. É interessante que quando nós vamos olhando a narrativa, ele vai para o meio de Samaria, ele vai ao encontro dos leprosos, e aí os leprosos, eles sabiam o que deviam fazer. De longe eles já gritam, porque esse era o sinal: não se aproxime, não venha para perto de nós. Nós somos impuros, nós somos uma ameaça, nós somos um perigo. Mas mesmo assim eles dizem: Jesus, mestre, tenha compaixão de nós, tenha compaixão de nós. E ao vê-los, Jesus disse: vão e apresentem-se aos sacerdotes.
E quando nós lemos esse texto e lemos outras curas, é interessante, porque em Marcos nós temos um relato de alguém semelhante, um leproso, que chega a Jesus e fala: Senhor, se tu quiseres eu ficarei limpo. E Jesus disse: eu quero. E instantaneamente, naquele momento, ele ficou puro. A pergunta: por que Jesus não curou esses 10 instantaneamente? Por que Jesus não curou esses 10 de uma vez, como fez com tantos outros? Disse: não, vão até Jerusalém. Agora imagine a viagem que eles deveriam fazer. Mostrem-se aos sacerdotes. Por quê? Eles deveriam ir e tinham todo um ritual ali que eles deveriam oferecer, que deveria ser praticado. Mas eles não estavam curados. Também é importante observar isso. Eles não estavam curados. Mas mesmo assim, vão. Eles vão doentes. Eles estão leprosos, eles estão feridos, talvez sem partes do corpo, talvez mancando, com dores. Eles estavam numa situação decadente, mas mesmo assim eles vão, eles fazem esforço. Eles dão um passo além, talvez eles tenham conversado: bom, o que adianta? Se ficar aqui, vamos morrer. No caminho podemos morrer. De qualquer jeito, não há esperança para nós. Mas este mestre, eles chamam Jesus de mestre. A gente volta um pouquinho nisso depois. Falou para nós irmos, e esse mestre fez tantas coisas que nós temos ouvido falar, então não temos nada a perder, vamos. E diz que aconteceu que indo eles foram purificados. E aqui é o que me chama a atenção, e a minha pressuposição é que Jesus ele queria exatamente ensinar algo a partir de uma cura que não foi instantânea. Uma cura que demandou um sacrifício pessoal. Porque eles vão, e não diz quanto tempo eles levariam ali uma viagem de cerca de 90 quilômetros, andando bem, 30 quilômetros por dia, 3 dias. Isso para uma pessoa saudável. Agora, quanto tempo eles foram, quanto tempo eles voltaram, quanto tempo, a gente não sabe. Mas diz que indo eles foram purificados. E talvez aquela cena, eles caminhando, e daqui a pouco alguém começa a se sentir melhor, olha para as suas próprias mãos, não vê as feridas, a sua pele já está restaurada, já não está sentindo as mesmas dores. Ele fala: olha, tem alguma coisa diferente acontecendo comigo. E o outro: não, também tem alguma coisa diferente comigo. E com você, comigo também tem. E quando eles vêm, os 10 estão curados. Eles falam: bom, e agora? O que a gente faz? Bom, agora a gente tem que continuar, porque tem uma ordem, né, que o mestre deu, mas também está lá na lei mosaica. Nós somos samaritanos, mas nós sabemos o que é a lei mosaica, porque também nós somos descendência de Israel. E temos que ir lá e oferecer o nosso sacrifício, temos que fazer a nossa oferta, temos que nos apresentar ao sacerdote. Mas um ali para e falou: não. E ele diz que volta dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés, agradecendo-lhe. Apenas um retorna para agradecer. E talvez ele tenha voltado para Jerusalém para se juntar aos 9 e oferecer o devido sacrifício aos sacerdotes. Uma viagem que agora seria solitária. Uma viagem que estava exposta aos perigos, mas mesmo assim ele volta para agradecer. O que será que deve ter passado na hora da cura? Bom, vamos voltar? Não. Você não está vendo que a gente foi curado porque a gente está fazendo sacrifício? O mestre disse: vai e mostra ao sacerdote. Então, se ele mandou mostrar-nos ao sacerdote, fomos curados, logo a nossa cura veio porque nós estamos fazendo o sacrifício correto. Estamos seguindo certinho o que tem que ser feito, então nós estamos apenas recebendo aquilo que nós merecemos receber. Nós estamos colhendo aquilo que nós plantamos. O sacrifício está correto e nós temos que terminar esse sacrifício para poder ter efeito e a gente não perder aquilo que a gente conquistou. Não está escrito, mas a gente supõe, porque Jesus depois ele diz: não eram 10?
Onde estão os 9? Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? Isso me leva a supor que 9 eram samaritanos e este nem samaritano era, porque Jesus chama de estrangeiro. Talvez de alguma nação ali em volta, nem ali talvez estivesse contado. Talvez nem soubesse direito o que era essa questão de ir a Jerusalém e se mostrar aos sacerdotes. Mas ele volta e se prostra e agradece por aquilo que o Senhor fez na vida dele. E é interessante que Jesus ele não diz agora vai e volta ao sacerdote, ou teu esforço valeu a pena, está vendo como vale a pena lutar, quem persiste até o fim. Não. Jesus ele disse, levante-se e vá, a sua fé salvou você. Ou, nas nossas traduções, a tua fé te salvou. E a associação aqui está muito clara. Este voltou para agradecer, a tua fé te salvou. Por isso que eu coloquei no início que a grande marca de uma espiritualidade saudável, de um relacionamento com Deus, não é a quantidade, o tamanho do nosso sacrifício, e sim a nossa gratidão. Essa é a marca do nosso relacionamento com Deus. A gratidão é uma das maiores marcas de uma conversão. A gratidão é uma das maiores, ou a principal marca de uma conversão. Quando pessoas chegam à igreja, num primeiro impulso, elas estão dispostas a fazer muitas coisas. E muitas fazem mesmo, e é bom que façam. E às vezes, com o tempo, aquilo vai arrefecendo e a rotina toma conta do nosso dia. No nosso dia a dia, o tempo é implacável. Mas a gratidão, ela tem algo a mais. Porque a gratidão, ela não é medida por sacrifícios. A gratidão não é medida por sacrifícios. Porque sacrifícios podem ter interesses. A gratidão, porém, não mede sacrifícios. É diferente. Gratidão não é medida por sacrifícios. Não é o tamanho do meu sacrifício que indica o quanto eu sou grato. Mas a minha gratidão não medirá o tamanho do meu sacrifício para demonstrar a minha gratidão. Este volta para agradecer, independente daquilo que ele tinha que fazer, andar o dobro do caminho, ficar sozinho na jornada, falar assim, não, mas eu tenho que agradecer. Eu tenho que agradecer. E por que a gratidão é tão especial? E algo que é importante que nós façamos as leituras da Bíblia, sempre colocando, lendo, não um versículo estanque, mas lendo um pouquinho adiante. Porque logo a seguir, mas bem logo a seguir, Lucas ele diz assim, indagado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus. A pergunta é, por que Lucas ele coloca esta conversa de Jesus com os fariseus logo a seguir do episódio da cura dos 10 leprosos e desse estrangeiro que volta para agradecer? Não é interessante isso? Indagado, ele falou, mas está logo a seguir. É que por conta desses subtítulos, às vezes a gente perde a narrativa. Mas levante-se e vá, a tua fé te salvou. Bom, e quando vem o reino de Deus? É a pergunta dos fariseus logo em seguida. E aí Jesus ele diz, o reino de Deus não vem com visível aparência, nem dirão ele está aqui ou lá, porque o reino de Deus está entre vocês. E outra tradução também diz, está dentro de vocês. Gratidão. O reino de Deus é um reino marcado por corações gratos. O reino de Deus está dentro de mim? Gratidão. Essa é a pergunta, você é grato? Quando nós voltamos um pouquinho no versículo 10, e quando nós preocupamos apenas com os sacrifícios e com as regras dos nossos deveres,
e ao final achar que nós merecemos termos o que temos porque eu fiz por merecer, no versículo 10, Jesus ele disse, assim também vocês, Lucas 17:10, depois de terem feito tudo o que lhes foi ordenado, digam, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. E de caminho para Jerusalém, Jesus passava pelo meio de Samaria. E aqui um texto conectado com outro. Quando queremos fazer a nossa religião, rituais e sacrifícios, sabe qual é o risco de nós ouvirmos no final? Se você fizer bem feito, mas bem feito mesmo, a ponto de não ter nenhuma observação, servo inútil. Você fez apenas o que devia fazer. Você fez apenas o que devia fazer, nada mais foi requerido de você. Por isso que logo em seguida fala de alguns que estavam fazendo apenas o que deveriam fazer, mas teve outro que veio para agradecer. E por fim, ainda no capítulo 17, tudo dentro do capítulo 17, esses textos aqui eles não estão colocados assim por acaso. Versículo 26. Assim como foi nos dias de Noé. E aqui a importância da gratidão, ela é evidente, ou a gratidão é tão especial porque ela aponta para o reino de Deus dentro de nós, porque ela nos tira da condição de servos inúteis, mas também ela nos tira da indiferença, que é exatamente o que está no versículo 26. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento. Aí a pergunta, o que tem de errado nisso? Comer, beber, casar, dar-se em casamento? O que está de errado nisso? Até o dia que Noé entrou na arca, veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu como nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. E depois no versículo 30, assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Qual é errado? Qual é a indiferença? O grande elemento que une esses relatos aqui, que todos eles viviam a sua vida de modo indiferente. Eu como, bebo, planto, negocio, trabalho, mas ninguém voltou para agradecer. Ninguém voltou para agradecer. Por isso que no início nós falamos, gratidão e sacrifício. Gratidão marca uma espiritualidade vibrante e saudável. O sacrifício é apenas uma insistência de uma religiosidade doentia. Concluindo, irmãos, por que nós estamos aqui? Estamos para agradecer. Sim, é um dia especial e ele é um dia que tem uma história muito bonita para contar em relação aos pais peregrinos. Depois que os índios da América do Norte ensinaram como eles deveriam plantar corretamente milho, abóbora, que animais criar para suportar o inverno rigoroso da América do Norte. E depois de um ano de penúria, no outro ano eles escolheram e voltaram para agradecer. E Abraham Lincoln usou a data, inclusive, durante a Guerra de Secessão, para tentar lembrar um pouco aquele povo. E essa data, ela, em alguns países também ela é celebrada. Mas por que nós estamos aqui cumprindo o calendário litúrgico? Por que nós estamos domingo a domingo? Às vezes nós falamos as seguintes expressões: eu tenho que pagar o preço da oração. Se você não pagar o preço da oração, você já imaginou alguém se aproximar de você e falar, estou pagando o preço de conversar contigo? Conversar comigo é um preço que você está pagando? Não, estou pagando o preço. Estou pagando o preço de ir à igreja. Estou pagando o preço de ler a Bíblia. Estou pagando o preço da contribuição. Então eu mereço alguma coisa em troca. Isso não é motivo de gratidão. E é interessante, poderia apelar para textos do Novo Testamento, onde não havia mais tabernáculo e templo. Mas quero encerrar
com o versículo 23 do Salmo 50. O que me oferece sacrifício de ações de graças, esse me glorificará. O que oferece sacrifícios de ações de graças, esse me glorificará. E ao que prepara o seu caminho, dar-lhe-ei que veja a salvação de Deus. Gratidão, salvação, fé, comunhão estão intimamente relacionados. E que o Senhor nos ajude a cada dia, a cada instante, a cada oração, a cada oferta, a cada vinda à casa de Deus, que haja no fundo do nosso coração a motivação da gratidão por tão grande amor, por tão precioso sacrifício, por aquilo que Ele fez, por aquilo que Ele está fazendo e por aquilo que Ele fará. Deus nos abençoe. Amém.